Muito bom dia a todos. Acho que ainda é bom dia porque ainda não almoçámos. Bom dia a todos. O meu nome é Filipe Monteiro, sou investigadora no Laboratório Associado Terra e no LIV, também no Centro de Investigação LIV e no Instituto Superior de Agronomia. Vou moderar a sessão no debate que é intitulado Fome e Biodiversidade, duas faces da mesma moeda. Portanto, é um debate que vamos explorar a questão da conservação da biodiversidade e a sua interligação com a fome e tudo o que tem associado. E temos como convidados, aos quais queria cumprimentar e agradecer a presença, primeiramente a doutora Mariam Abas, que é investigadora pós-doutoramento neste momento no Instituto em Colónia, não é? Institute for Natural Resources Technology and Management, em Colónia, Alemanha. Foi aluna de doutoramento aqui no ISA, portanto, muito bem-vinda de novo, um produto maravilhoso do ISA. E cumprimentar, como é óbvio, o professor José Lima Santos, professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia, uma autoridade que, como toda a gente conhece, no estudo da biodiversidade e das suas interligações com os aspectos socioecológicos, investigador do Centro de Estudos Florestais e do Laboratório Associado Terra, aqui no Instituto Superior de Agronomia. E, portanto, gostaria de agradecer também ao público presente e o que nos vai ver mais tarde. E, portanto, acho que podemos começar a falar um bocadinho como é que é a fome e a biodiversidade, como é que pode ser as faces duas moedas. Portanto, não sei se a Mariam quer dizer alguma coisa mais sobre o seu trabalho e fazer uma apresentação mais direcionada aos dois e depois começamos a partir daí. Está bem? Sim, pode ser. Obrigada mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar um pouco deste trabalho que é bastante apaixonante, devo dizer, não é porque estou a trabalhar nele, mas acho que todos concordam, e bastante relevante também, principalmente no momento em que nós vemos a degradação da biodiversidade a nível global, mas também, particularmente também em Moçambique, vemos que tem estado a aumentar, não é? A pressão sobre os recursos naturais, sobre os ecossistemas, e ao mesmo tempo também vemos que os níveis de fome, de insegurança alimentar também estão a aumentar no mundo, mas em Moçambique temos dados muito alarmantes, com cerca de 50%, 58% da população com níveis de insegurança alimentar aguda, Moçambique sendo um país que é considerado também um dos países com níveis de fome bastante elevados no mundo, e sendo também um país em que a população depende muito dos recursos naturais e da agricultura para a sua subsistência e para a sua alimentação. Então, a questão da biodiversidade e a questão da fome, elas estão interligadas, porque são populações que dependem da floresta, dependem dos recursos naturais para a sua própria sobrevivência, para a produção de alimentos, para ter acesso a produtos básicos, não é, do seu dia a dia, e de certa forma tanto um acaba influenciando o outro, porque em Moçambique a questão da biodiversidade, a degradação da biodiversidade está muito associada à expansão da área agrícola, né, que é para a produção de alimentos. Então nós vemos uma população que está cada vez mais a crescer, que precisa de se alimentar, e o maior vetor de aumento da produção de alimentos tem sido normalmente a expansão das áreas agrícolas, e que acabam afetando, por outro lado, a biodiversidade. Mas quando olhamos para as políticas ou para as estratégias para fazer face a estas duas questões, normalmente vemos que estas estão muito desconectadas. Então é preciso começarmos a pensar um pouco mais em não olhar para estes dois aspectos de forma separada, porque eles na verdade estão integrados. Então é preciso começarmos a integrar um pouco mais estes dois assuntos. Professor, a primeira coisa que me surgiu quando vi o título do debate foi o que é a definição de biodiversidade e de fome. Portanto, a biodiversidade
como todos o conhecemos, é a definição da variabilidade da diversidade de organismos, portanto, existentes dentro do ecossistema, com todas as suas cadeias tróficas e interligações, não é? Que fazem, de certa forma, um equilíbrio e desequilíbrio que faz parte da evolução, não é? Portanto, quando fui à definição de fome, é de facto a privação de uma alimentação de qualidade, portanto, que depois leva à má nutrição e portanto, quando nós vemos estas duas definições, diretamente nós não conseguimos associar uma à outra. Portanto, eu queria que o professor tentasse explicar de uma forma ou comentasse esta situação, como é que nós podemos associar a fome à biodiversidade neste conceito, destas definições simplificadas, não é? Antes de mais, muito obrigado. O que eu se calhar começaria por dizer é que a fome, aqui nestas comunidades, a fome tem duas facetas. É um pouco mais, digamos, particularizando para o caso de Moçambique, há dois tipos de fome, digamos. Há uma fome que é sazonal e que tem a ver com o período de déficit, ou seja, em que os estoques de comida da família, estamos a falar de fome de famílias camponesas, não estamos a falar de fome de famílias urbanas pobres, não é? Porque na realidade são os camponeses que na sua maioria fazem os 800, 900 milhões de pessoas que têm fome no mundo. Ou seja, quem tem fome no mundo são pessoas que produzem alimentos, que é um paradoxo para a maior parte das pessoas, onde estar a ver a fome nos bairros de lata. Não, a fome está predominantemente nas machambas, nas pessoas que produzem a comida. Pronto. E o que é que acontece? Estas pessoas produzem a comida, mas por questões que têm a ver com a produtividade e com a sazonalidade do ciclo agrícola, não é? Particularmente quando os climas são mais áridos, há um período muito longo em que não há comida. Pronto. No caso do Namuli, por exemplo, do Monte Namuli que nós trabalhamos em Moçambique, as pessoas estão neste momento a desflorestar na zona alta para fazer batata, e a razão é muito simples, é porque a batata vai-lhes dar receita, vai ser vendida, batata, a nossa batata, não a batata doce dos trópicos, vai ser vendida num período em que os estoques de comida da família estão em baixo. Eles não têm comida naquele momento, não é? Pronto, então o problema ali basicamente é que a desflorestação ocorre porque as famílias que são bem-sucedidas em lidar com esse problema da fome sazonal são também as que desflorestam. Na prática é um bocadinho isto. Isto é a fome sazonal. Há outro problema de fome, que para mim é mais grave, porque a fome sazonal é realmente ter essa sensação de não ter comida suficiente durante aquele período. Um período que pode ir de meio mês, em média, segundo as regiões de Moçambique, até quase 5 meses. Portanto, pode ter dimensões muito, e que varia muito de famílias mais pobres para mais ricas. Portanto, não é só uma questão do clima, é também uma questão de recursos das várias famílias, não é? É diferenciado. Há outra fome que é muito mais complicada, que é a fome que deixa marcas no corpo das pessoas, que é, digamos, pode ser fome crónica. Portanto, há famílias que mesmo no período, fora do período de carência, não comem o suficiente. E isso revela-se no crescimento das crianças. Portanto, a forma como nós medimos tem a ver com o crescimento das crianças em comparação com os estándares da Organização Mundial de Saúde, e é esse padrão que dá cerca de 37% das crianças em Moçambique têm marcas da fome. Esta fome é uma fome mais grave, porque não é só a sensação, é uma coisa que deixa marcas nos ossos, provavelmente no cérebro, que tira capacidade a uma sociedade para se desenvolver. Portanto, de certa forma, este é um problema de desenvolvimento. Portanto, é uma fome que reduz as capacidades das pessoas. Pronto, esta é a fome que nós estamos mais preocupados, embora a outra também seja complicada, para as pessoas terem que cortar uma refeição durante uns meses, as duas. Agora, a biodiversidade, digamos, a biodiversidade que nós estamos aqui também a tratar, no caso de Moçambique, são 3 coisas, essencialmente. Uma delas é a biodiversidade ameaçada, de espécies endémicas que só existem naquele sítio, as espécies que estão na Red List do IUCN, espécies que... pronto, isso é a biodiversidade ameaçada. Depois temos outra biodiversidade, que é a biodiversidade útil. Portanto, um bocadinho a agrobiodiversidade, numa componente bastante vasta, que não é só, digamos, a biodiversidade que nós utilizamos como culturas, ou que utilizamos como genes que podem ser transferidos para as nossas culturas, para promover doenças, portanto, os wild relatives das nossas crops, não é? Mas há também uma agrobiodiversidade, que são os predadores das pragas das nossas culturas, os polinizadores, portanto, ou seja, é o equipamento do ecossistema que presta serviços
ao agroecossistema, basicamente. E depois, portanto, esta ainda é uma outra, e depois temos a outra, que é a agrobiodiversidade, que também é útil, mas que tem uma componente mais global, portanto, medicamentos, coisas que não é para a comunidade local utilizar, mas que pode ser vendida, não é? Os recursos genéticos, no sentido mais vasto do termo, não é? Em que a comunidade também pode, com as parcerias e os acordos, tirar partido dessa a nível internacional. Por exemplo, agora que o professor estava a referir sobre esse caso de estudo, faz parte de um âmbito de um projeto que a Maria teve agora fez uma comunicação oral excelente, queria parabenizar, que é o projeto Farsi Mabi. Portanto, é um projeto que está disponível, portanto, existe um site, e no âmbito desse projeto vocês abordaram questões socioecológicas, de abordar a questão da biodiversidade, não é? Em 2 casos de estudo. Um que era estabelecido como uma área de conservação, e outro caso, que é um caso até bastante surpreendente, que tem muitas espécies endémicas, que são únicas para a região, e espécies endémicas, estamos a falar a vários níveis, não é? Plantas, animais, portanto, reconhecida elevada riqueza específica, não é? Portanto, e que é utilizado pelas populações, não é? Portanto, aqui a questão é como é que vocês viram esta utilização de uma região de elevada biodiversidade para colmatar a questão da fome, portanto, e se o uso que as pessoas estão a ter da terra nestes dois sistemas, um conservado e outro menos conservado, se viram diferenças na forma como as comunidades usam a terra, em termos, e se há algum declínio da biodiversidade, eventualmente a utilização da terra. Portanto, se tem alguma indicação disso. Bem, talvez posso começar, depois a pessoa pode comentar. Bem, no Monte Namuli, que nós percebemos, por exemplo, um dos sistemas que tem melhores níveis de rendimento é o sistema que está associado à batata, que é produzida na murecha, né, na montanha, e que por isso está associado à desflorestação. Entretanto, nas conversas que nós tivemos, nas entrevistas, nos grupos focais, eles reconhecem a importância da biodiversidade, não é? Eles reconhecem, há uma árvore que é a namorece, acho que é a namorece, que é uma árvore que é bastante relevante, né, para eles, mas eles reconhecem que esta árvore já não existe. Nas zonas mais baixas é muito difícil encontrar, é possível encontrar na floresta do Cali, na floresta da Murecha também. Só interromper, Maria. Essa árvore tem utilidades medicinais ou é questão de rituais ou de conhecimento mais de uma árvore sagrada? É mel, do mel. Mel, mas também usavam a madeira, não é? Para a madeira, usavam para também a madeira também, sim. Ok. Então, é uma árvore que eles reconhecem a importância desta árvore, mas que eles veem que está a desaparecer. Eles percebem isso, só que, pronto, ficam, não sabem as ferramentas que provavelmente existem, não é? Porque muitas vezes as comunidades mudar atitudes, não é, professor, e passo para si, a mudança de atitudes e que faz com que as ações também sejam alteradas, não é? Portanto, sem alterar atitudes não se altera nada. Pronto. E essas atitudes são, na minha perspectiva, são alteradas pela forma de percepção do conhecimento que se tem. Portanto, se as pessoas não têm conhecimento para além do que veem, na realidade não sabem o que existe e a possibilidade que isso pode dar. Tanto a nível de benefícios para a comunidade, a médio, a curto, médio e a longo prazo. Não é? Pronto. Aqui a questão é, vocês sentem que o vosso trabalho teve impacto na comunidade e como é que veem, por exemplo, uma forma de o estabelecimento do estudo da biodiversidade colmatar um bocadinho a fome? Portanto, mediante o trabalho que vocês fizeram, se conseguem ver de alguma forma o estudo de biodiversidade integrando a questão socioecológica, como é que nós conseguimos lidar com a fome, quer seja sazonal ou crónica, os 2 tipos de fome, ou as duas ou uma em concreto. Portanto, não sei se é uma eu acho que se calhar, intervida. Não, essa é uma questão essencial. O que nós fizemos muito em Chipanja-Cheto é outro estudo de caso, é uma reserva no norte, que é uma área de conservação, em que há caça e os rendimentos são parcialmente distribuídos pela população na forma de construção de hospitais, mesquitas, escolas,
coberturas novas para as casas, portanto aí há alguma distribuição da atividade de conservação. Portanto, é um dos sítios em que nós podemos esperar que a conservação possa ter um retorno mais imediato para as populações. Agora, ao fazer as contas, mesmo onde isso existe, que não existe no caso, por exemplo, do Monte Namuli, que não é área de conservação, não há dinheiro de conservação para distribuir, não há empregos de conservação, não há nada. Portanto, no sítio em que há isso tudo, isso compensa os custos da conservação, ou seja, a tal área que deixa de estar acessível para ter os ecossistemas naturais, compensa nas famílias que têm pessoas empregadas na área de conservação, guardas sobretudo. Portanto, o guarda traz para casa dinheiro que é bastante mais do que o rendimento anual de uma família toda, portanto, nas atividades todas que pratica. Portanto, se a família tem a sorte de ter um guarda, dá, mas os guardas ocorrem em menos de 5% das famílias. E, portanto, o que nós verificamos é que, fazendo as contas entre os custos e os benefícios da conservação, a conservação não é capaz de gerar receitas, mesmo com o mel, mesmo com as outras utilizações que as pessoas aprenderam a fazer, tudo isso não paga os custos da conservação. Ou seja, a ideia de que a conservação vai gerar e é uma zona com bastante turismo, mesmo assim, a ideia de que a conservação vai gerar os benefícios que as pessoas estão à espera, ou seja, um dos objetivos do projeto Farsimami não é anular, mas é relativizar a esperança que podemos ter de que a conservação vai ser o motor do desenvolvimento. Exatamente. E, portanto, se não é conservação, então é o quê? Bom, há uma coisa que é fundamental. Em Portugal e noutros países, este problema que eles têm ali de acumulação de pessoas no meio rural só não se acentua nos anos 40 e 50 porque as pessoas emigraram para as cidades, para outro. O desenvolvimento do país também vai tirar pessoas do meio rural que permitem às que lá ficam ter um desafogo e ter um nível de vida completamente diferente. Portanto, há um problema logo de partida que nunca a conservação não vai resolver isto. Portanto, o desenvolvimento de Moçambique como um país é absolutamente essencial, por um lado, para retirar algum excedente demográfico do meio rural e das áreas de conservação, nomeadamente, por outro lado, para gerar as receitas fiscais que vão permitir ao Estado também ter uma capacidade de prestar serviço de saúde, de reparar estradas, ou seja, há aqui um conjunto de coisas que nós não podemos pôr a cabeça na areia e pensar que a conservação vai resolver isto. E, portanto, o que nós no fundo temos aqui é a conservação deve fazer o possível para compensar os custos que cria junto das populações, de inviabilização de cultivar naquela área, pronto, isso deve compensar, mas não ter demasiadas esperanças de que a conservação vai gerar o retorno, mesmo a nível dos sistemas que utilizam a agrobiodiversidade, mesmo os sistemas agroflorestais, mesmo sistemas que trazem conhecimento novo para as populações, devem ter por objetivo, essencialmente, mitigar o impacto da conservação sobre a vida local. O resto vai, portanto, ou seja, se a conservação não vai motivar o desenvolvimento por si só, não é? Claro que pode ajudar, é o desenvolvimento que vai desencadear condições que permitem a conservação. Essas condições não é só as pessoas estarem conscientes, terem mais conhecimento, etc. Há condições económicas básicas, alternativas, poder ir trabalhar noutro sítio, etc. Por exemplo, no caso do Namuli, uma das coisas que nós vimos como interessantes seria, por exemplo, criar oportunidades de cultivo para as pessoas na zona baixa, que tem o tal chá que, digamos, expulsou as pessoas para a montanha no passado colonial e que hoje em dia é uma atividade muito pouco rentável. Portanto, nós debatemos com as empresas de chá. E conseguem ter acesso à terra? Exato. Uma das possibilidades é o acesso às terras. Descomprimir na montanha, trazer pessoas cá para baixo, que era o sítio onde elas estavam originariamente, antes do chá. O chá não está a dar dinheiro, portanto isso facilita poder negociar com as chazeiras, não é? E entramos, por exemplo, numa negociação entre as pessoas e as chazeiras, no sentido de como é que podíamos aproveitar esse espaço, que agora está relativamente vazio, para descomprimir a pressão humana lá em cima. Isso é uma iniciativa de desenvolvimento, porque liberta recursos para as pessoas, alivia a pressão lá em cima, diminui a fome e, portanto, resolve os vários problemas ao mesmo tempo. Agora que o professor está a falar sobre isso, eu passaria aqui para a Maria, se calhar, mas o professor, claro, pode sempre intervir quando achar o necessário. Essa questão do acesso à terra é uma grande limitação para a agricultura, práticas agrícolas, portanto, e claramente um dos casos de estudo, que é o Monte Namuli, portanto, as pessoas vão para uma zona bastante alta, muito difícil de acesso e dificuldades, no qual vocês tiveram, toda a equipa do projeto teve a experiência, e que não há nada melhor como viver a experiência para saber as dificuldades das pessoas. Portanto, tem que se viver e saber, porque nós temos a nossa vida, a nossa rotina, mas só as comunidades que passam pela situação e que sabem as dificuldades que passam para fazer as suas atividades, e neste caso é uma atividade que devia ser básica para toda a gente, que é o acesso à alimentação. Pronto. Mas na medida, portanto,
Portanto, eu estava a falar disso na medida em que, na realidade, não existe cooperativas ou uma forma, porque isto tem a ver com, se não há intervenção política na medida ou pública ou privada, é muito difícil haver alguma alteração. Pronto. E as comunidades estão habituadas a fazer as suas atividades e sentem-se, não é confortáveis, mas sabem que ao realizarem aquelas atividades têm de certeza aquele rendimento ou pelo menos alimentação. Tudo o que seja novo é um risco associado. Portanto, e para medirem o risco associado a uma alteração de atitude ou de modo de ação, tem que haver um benefício. Portanto, isto é a minha perspectiva, não sei se vocês concordam. E os benefícios não podem ser unilaterais, têm que ser bilaterais para haver uma articulação saudável entre as várias entidades. Isto tudo para dizer que o poder de negociação de um chefe de uma comunidade é muito menor do que, por exemplo, uma associação. Portanto, não existem associações ou cooperativas que poderiam, de certa forma, fazer negociações fala-se muito em mercado justo, portanto, e é uma forma, muitas vezes, de aumentar o acesso, porque estas comunidades muitas vezes têm acessos remotos, têm baixas infraestruturas de acesso a mercados mais competitivos e de estradas, que depois faz com que as pessoas, têm que me condicionar, e é aqui que o preço é praticado, as pessoas vão lá comprar e acabam por não ser tão competitivo o preço. Portanto, em termos de cooperativas em que pagariam, por exemplo, uma coisa básica, havia distribuição de sementes, até conservação de sementes e até poder de negociação. A Maria tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sabe se eles estão envolvidos em cooperativas, se existe alguma iniciativa e se acha que isso poderia ou não ser competitivo, e depois para o professor se isso de certa forma não aumentaria a possibilidade de haver aqui mais um trade-off positivo entre a conservação e a agricultura e ao mesmo tempo diminuir um bocadinho a insegurança alimentar e necessariamente a fome. Bem, no NAMULI, nós por acaso tivemos esta conversa porque faz parte inclusive das medidas, de uma das medidas que nós propomos, que é o associativismo, como forma de dar também maior poder negocial às comunidades. E na conversa que tivemos num dos workshops que fizemos com as mulheres, nós falámos sobre isso. E eles disseram, elas neste caso, elas disseram que sim, para alguns produtos eles tentaram fazer isso, mas havia muitos problemas. Os problemas é que às vezes era difícil porque uns não traziam os produtos ou então por causa dos preços, do transporte dos produtos, então existia ali algumas limitações, mas nós tentamos conversar um pouco melhor e tentar explicar, por exemplo, os benefícios que teria de haver o associativismo, porque para o caso, por exemplo, do tomate, nós verificamos que existe uma maior coesão em termos dentro da própria comunidade, a forma de venda, os preços. Então, se não seria possível também fazer isso para outras culturas. E esta questão do associativismo foi algo que foi pensado e foi discutido, que é feito e tem tido resultados positivos em outras áreas em Moçambique. Então, eu acho que é sempre... seria sempre um benefício para as comunidades, só que é preciso haver mecanismos de como é que estas associações deveriam funcionar, que é para evitar também conflitos dentro das próprias comunidades. Então era necessário fazer isso. Eu acho que o governo poderia ter um papel preponderante nisso, mas existem também ONGs que já estão a trabalhar no terreno, que trabalham com as comunidades, que também acho que poderiam também apoiar neste processo inicial, mesmo também da própria formação das pessoas, como estava a dizer, que para a própria associação ter também mais capacidade para negociar contratos, negociar preços. Então é preciso também capacitar as pessoas, as comunidades também neste aspecto. Nesse aspecto. Pois. Eu acho que... Há uma coisa aqui que é útil, assim, para passar à fase do cooperativismo, não é? Há um conjunto de capital social, de confiança, de tradição, de que é difícil de construir. As pessoas não tendem a confiar imediatamente
no seu vizinho, apesar de ser o seu vizinho, não é? É também um competidor, não é? Aliás, muitas das coisas que acontecem na Amuli, que é clássico das cooperativas, é que eles não fizeram propriamente uma cooperativa formal, não é? Mas fizeram pequenos grupos para a venda, não é? É que basicamente, quando os preços estão bons, eu vendo fora do grupo. Quando os preços estão maus, eu vou pôr o produto no grupo a ver se ele consegue escoar. Pronto. E isto rebenta com qualquer cooperativa. Portanto, há um problema aqui de confiança e de hábitos culturais relacionados com a prática cooperativa. Então, o que é interessante perceber é que nestes contextos há substitutos. Nesta fase do desenvolvimento do capital social, há alguns substitutos. Por exemplo, estas ONGs que estão a trabalhar no local, não é? Conseguem promover algum associativismo sem ser uma coisa de raiz local. Conseguem fazer... Porquê? Porque trazem o capital humano e o capital social em falta, não é? Pronto, esse capital vai demorar tempo. E, portanto, no entretanto, e antes que a floresta desapareça, portanto, porque estas coisas são prazos, nós estamos a falar da floresta da Morecha, que em 5 anos perdeu metade e nos próximos 5 anos perde a outra metade. E com isso são 15 espécies de animais e plantas endémicos. Portanto, é muito rápido. E, portanto, tudo o que são coisas que requerem uma acumulação muito grande de capital humano e social não vem a tempo. E, portanto, nós temos que pensar primeiro no curto prazo e depois a longo prazo. A longo prazo entram essas coisas todas que requerem tempo de maturação. Não é só isso. Por exemplo, como é que mais facilmente se aumenta a produtividade da terra? É com fertilizantes químicos, de um ano para o outro. Mesmo isso é difícil de introduzir por causa dos preços, há montes de detalhes que já são... Saber usar as técnicas, só isso já é complicado. Agora, por exemplo, introduzir uma prática agroflorestal nova, eles também têm algumas coisas agroflorestais, mas uma nova que realmente aumente substancialmente a produtividade da terra é uma coisa que demora mais tempo. E, portanto, o que nós estamos neste momento, por exemplo, estamos a iniciar um processo de diálogo, vamos iniciar no fim até do projeto com o que nós adquirimos, por exemplo, a nível dos créditos de carbono. Porque os créditos de carbono é possível fazer. No Chipejas estão a iniciar o processo, mas os doadores internacionais que apoiam o projeto proíbem a utilização de adubos químicos de síntese. Ou seja, nós estamos num território com uma densidade populacional de 3 habitantes por quilómetro quadrado, sem utilização de quaisquer químicos na agricultura, e em termos para o horizonte imediato, nós precisamos dessa tecnologia para depois apostar em coisas mais sustentáveis. Mas neste meio tempo, eles vedam logo o financiamento. Ora, nós temos que trazer os financiadores lá e perceber. O que vocês vão fazer é assim: se vocês proibirem a utilização de químicos, daqui a 5 anos esta floresta não existe e há 15 espécies que se extinguiram. E eles aí percebem o que é que está em causa, porque eles estão a dar dinheiro sobretudo por causa da biodiversidade. E eles não percebem que aquele impedimento eu também preferiria por uma abordagem mais sustentável, mas não há tempo. Há uma dissociação do que aquelas pessoas não estão a ver aquilo ali. Quando a gente fala de contexto no Farcimabi, o contexto não é só para os políticos em Moçambique, é para os doadores internacionais. E a gente vai ter que ter um movimento junto da Convenção, junto de seminários de doadores, etc., no sentido de trazer as pessoas à realidade e perceber que a realidade não é aquilo que eles estão muito longe, não é? Teriam que ir dormir umas noites no chão. Só para acrescentar isso que o professor estava a dizer, é que no nosso quadro de políticas, no quadro legal, não está nada escrito sobre isso, sobre a proibição do uso de químicos em áreas de conservação. Não está lá escrito, mas existe esta noção, tanto por parte do governo, por parte das comunidades, mas que vem, é isso que o professor está a dizer, que vem mesmo dos doadores. Não é uma coisa que foi definida a nível nacional, que está na nossa lei, não está, mas existe, mesmo por parte do governo, em conversas que nós tivemos, que eu perguntei, mas afinal, onde é que está escrito isso? E ninguém me conseguiu dizer onde é que estava escrito. Eu perguntei, mas está bem, é proibido ou não? Disseram que não está proibido. Nós tentamos, vamos ajustando. Quer dizer, existe o pagamento, normalmente não associa-se a não ter. E isso, na minha opinião, essa questão toda do mercado de carbono foi uma forma eventual, que eu acho que é de certa forma um bocadinho eficaz, mas acaba por ser um bocadinho dissociado de cada realidade regional, principalmente na região tropical. Portanto, que é uma região que é um chamado pulmão, não é, do nosso planeta, que sequestra muito carbono. Inclusive vocês têm um mangal que é brutal a nível de costa e que é um dos principais a nível de alfa. Acho que também está já a correr mais, acho eu, para sequestro de carbono. E as florestas, claro, como é óbvio, é uma das fontes mais importantes. Mas, de facto, essa dissociação
é uma forma que funciona, portanto, as pessoas não tocarem, mas não resolve problemas inerentes à agricultura de subsistência. Estamos a falar que na região tropical é das zonas mais diversas do mundo, onde existe mais diversidade, mas também onde existe mais fome. Portanto, este paradoxo é de facto um bocadinho difícil de compreender. Portanto, aqui a minha questão é, como é que locais, regiões tão diversas, que possam ser alvos de proteção, de conservação, com o sistema do carbono, com todas as suas limitações e vantagens associadas, portanto, temos a manutenção da biodiversidade, mas depois temos muita fome. Como é que isto se explica? Portanto... Bem, uma das explicações uma das que eu falei na minha apresentação, é que existe muito esta dissociação entre biodiversidade, objetivos ambientais e objetivos sociais, não é? E nós temos visto e vimos aqui no projeto, uma das nossas conclusões e uma das nossas principais mensagens é que não é possível fazer conservação sem desenvolvimento. Então, o que se tem visto, por exemplo, olhando um pouco para os programas da REDD+, não é, para os projetos da REDD+ que têm sido implementados em Moçambique, é que existe uma competição dos recursos por estes projetos da REDD+ e da terra para a subsistência. Então, a implantação destes projetos em áreas que são dedicadas maioritariamente, são áreas bastante produtivas, são dedicadas maioritariamente para alimentos, então são implementados estes projetos sem compensações ajustadas e adequadas às comunidades. Isso acaba criando problemas a nível social, em termos de alimentação, em termos de acesso a recursos. Então, eu acho que é um mercado, sim, que pode funcionar, mas pode funcionar se efetivamente os benefícios forem destinados efetivamente às comunidades. Mas, além disso, é aquilo também que o professor estava a dizer, que nós não podemos esperar que a conservação, ou que os benefícios da conservação vão promover o desenvolvimento, mas, no mínimo, tem que compensar pelo custo que aquelas comunidades incorrem pela criação deste tipo de projetos, que é o que não está a acontecer neste momento em Moçambique, principalmente associados aos projetos da REDD+. O OMR fez um estudo, a Natasha Bruna, neste caso, fez um estudo sobre isso e percebeu que, em grande parte, onde estavam a ser implementados esses projetos, havia uma ruptura nos meios de subsistência e das comunidades e, inclusive, em certos momentos, havia ali um aumento da pobreza e uma certa ameaça também em termos da alimentação. Então, o problema é a forma como estes projetos estão a ser implementados. Eu acho que há uma quer dizer, o Farcimab está muito no início disto, portanto nós não temos ainda isto completamente estudado, mas há uma ideia que o problema do carbono é um problema de ser um método generalizado. É preciso fazer aqueles cálculos da situação de referência. Há empresas europeias que fazem isso, não é? Por exemplo, no caso de Chipangechete, eles estão a entrar com um projeto REDD+. E basicamente aquilo é assim: a empresa europeia que vem fazer os cálculos de implementação do estoque de carbono que fica e da comparação com a situação de referência recebe 1/3 do valor dos créditos. O concessionário local de conservação recebe o outro terço e a comunidade recebe o outro terço, distribuído de uma forma que não ainda é claro qual. Ou seja, isto é bastante mais, este terço é bastante mais dinheiro que eles recebem da caça. Portanto, a ideia é que o carbono vai trazer mais dinheiro do que a caça, só que ao contrário da caça, a caça tem uma restrição, eles não podem matar os animais, mas podem tirar produtos da floresta, não há problema. Com o carbono, ou seja, vão deixar de poder caçar os animais e vai-lhes também ser restringida a possibilidade de abater a floresta para aumentarem áreas de cultivo no sistema de cultivo itinerante, não é? Portanto, vai trazer com sacrifícios bastante maiores do que a caça, mas o montante que vem é mais dinheiro, não é? Portanto, é preciso fazer um bocadinho as contas e ver. Se calhar era mais interessante ter um esquema, por exemplo, no Monte Namuli, que não tem muito carbono, é uma floresta com 5.000 hectares, não vai trazer muito carbono. É alta, é uma floresta grande, mas, por exemplo, podem-se pensar esquemas de base local de créditos de biodiversidade. Estão ali 15 espécies. Isto vende muito bem no mundo desenvolvido.
Não, isto não precisa daqueles cálculos todos, não é? Portanto, é basicamente uma coisa em que pode ficar mais dinheiro na comunidade, só que tem que haver aqui, mais uma vez, tem que haver capital humano, tem que haver aqui um mediador, que pode ser uma ONG. Dá poder à comunidade. E dá poder à comunidade, portanto, porque aquelas peças estão ali, permite sustentar depois projetos de ecoturismo para que as pessoas que dão possam visitar. Ou seja, o dinheiro que vai vir para comprar comida pode não vir da agricultura, agora tem que vir dinheiro. Portanto, ou seja, nós percebemos que a estratégia dos camponeses de fazer batata é a estratégia certa. É que isto não vai com culturas alimentares só. A gente tem que ter dinheiro para comprar a comida, para aqueles níveis. E estas coisas bem pensadas, desde que venha dinheiro, e eu penso que créditos de biodiversidade desenhados numa base local, tendo em conta os tais aspectos culturais, etc., que se podem vender com isto, dão mais dinheiro à comunidade do que os créditos de carbono, que são desenhados de uma forma transversal e que implicam a vinda de um fornecedor de serviços técnicos que vai ficar com a parte de leão do valor dos créditos. E, portanto, estamos um bocadinho a propor, mesmo nos resultados finais, nós temos uma ideia de ir também à Convenção da Diversidade Biológica, digamos, ver o que é que nós aprendemos e que pode ser interessante, porque eles é que depois podem fazer o mainstream global disto, não é? Talvez fosse interessante para sítios como o Namuli não olhar tanto para o carbono, olhar mais para os créditos de biodiversidade e para os serviços da água, porque é uma montanha que abastece de água aquela zona toda à volta. Há muitas empresas que estão à volta que dependem da água do Namuli. E, portanto, há outras soluções, não ficar sempre com aquela ideia do carbono como um único mecanismo. Medidas, não é bem o termo, mas pode-se utilizar neste contexto, que é a agricultura de conservação, portanto, conservação do solo, porque uma das coisas é limitação de terra, da disponibilidade de terra, e o seu uso contínuo, sem haver, de facto, um conhecimento. Quer dizer, existe o conhecimento que a produtividade está a baixar, mas muitas vezes não se percebe porquê. Provavelmente é do uso excessivo e contínuo do solo, por causa da limitação. Pôs-os muito curtos. Exato, pôs-os muito reduzidos e depois vai. E o que faz é, vamos matar mais área para ter fertilidade. Portanto, isto acaba por ser uma agricultura do tipo expansiva, não é? Em que o reconhecimento da produtividade é esta terra não dá, vai para outra. Portanto, e isto também tem que haver um bocadinho uma extensão rural e capacitação da compreensão que todo o sistema, desde o que está debaixo da terra até o que nós vemos e o que não vemos, não é? Faz parte da produtividade. Portanto, e é tudo um conjunto. Pronto. E acho que muitas vezes transmitir que existem plantas que podem ajudar a regenerar o solo, portanto, ou seja, este conceito não é bem agricultura de conservação, mas manter as variedades que funcionam lá, introduzir variedades que possam renovar o solo e aumentar de alguma forma a produtividade do mesmo, dar rendimentos extra, portanto existe se calhar a percepção que podem utilizar a terra, mas de outras formas. Pronto, isto tudo para dizer que como é que em muitos casos, e eu conheço de outros países, portanto não conheço, infelizmente ainda não conheço Moçambique pessoalmente, faço as ruas de ir lá um dia com muito prazer e muita curiosidade, mas em vários sítios onde eu tive o acesso, por exemplo, a determinadas montanhas e a sítios altos, normalmente é controlado, ou de certa forma o acesso é controlado por alguma entidade superior, portanto muitas vezes nada tem a ver com as comunidades. Pagam serviços, não é? Portanto, neste caso, vocês, quando foram, neste caso, ao Monte Nápoles, falam em turismo de altitude, eventualmente, pessoas que vão lá, existe, de facto, alguma entidade que controle o monte, ou o acesso, não é controle o monte, o acesso ao monte, e como é que veem isso como uma oportunidade, uma ameaça a qualquer implementação ao nível da comunidade por si e com as entidades políticas? Portanto... Bem... O acesso, não sei se diria que é controlado, mas podemos dizer talvez gerido a nível da comunidade, né? Eles têm lá uma hierarquia tradicional em que no nível mais alto tem a rainha, no caso do Namuli, não é? Então tem a rainha e ela é que normalmente para ter acesso ao Namuli, mesmo para turismo, para trabalhos que nem o nosso, é preciso qualquer acesso. É preciso aproximar a rainha, explicar o que é que se vai lá fazer, se for turismo também dizer que vai lá fazer turismo, quer subir ao Monte Namuli ou ir à Floresta da Murecha, tem sempre que passar pela rainha, é feito um ritual também pela rainha para dar boa sorte, para que não aconteça nada de mal pelo caminho, para que corra tudo bem. Entrega de bens ao pagamento? Nós fizemos o ritual, tivemos que levar um pacote de farinha,
de milho, uma garrafa era um gin, acho que era gin, um incenso, fósforo e pronto, acho que era isso. Mas terminado pela... Sim, eles eles dizem o que é que está... e bolachas, tivemos que levar bolachas também. Benefícios da rainha, não é? Pronto. Ela fez um ritual, fomos assim ao floresta, na casa dela, fomos assim um pouco para a mata, e ela despejava a farinha, ia despejando também o álcool, enquanto ia também rezando ali alguma coisa na língua local. E pronto, foi-se acender um incenso, então aquilo que nós levamos é realmente é usado para o ritual. E paga-se uma taxa, eu acho que a nossa taxa que era para pesquisa, acho que foi reduzida, mas acho que para turismo acho que é uma outra taxa. Então, existe esta estrutura tradicional que faz isso. Para além da rainha, tem os líderes comunitários, tem um líder do primeiro escalão, do segundo escalão e do terceiro escalão, que depois eles também fazem uma espécie de gestão, né, a nível já mais local, vamos por assim dizer, a nível mais baixo. Eu acho que esta estrutura, ela facilita, sim, por exemplo, o desenvolvimento do turismo na área, mas entretanto é preciso também descentralizar um pouco. Eu acho que nem tudo tem que estar, por exemplo, a nível da rainha. Por exemplo, se fôssemos falar da questão do desenvolvimento do turismo, não é? Poderia-se tentar criar opções de apoio aos turistas que estivessem baseados mais próximos talvez das comunidades, não é? Então, como poderia estar a ser gerido a nível do nível mais alto, né? E outro talvez mais a nível dos líderes comunitários. Isso também permite uma distribuição mais equitativa dos benefícios que podem advir do turismo. Mas, obviamente, isto tudo deve ser discutido a nível da comunidade, envolvendo também a rainha nessas discussões. Nós não podemos chegar e dizer que, olha, agora, em vez dos turistas virem aqui a rainha, passam a falar só com o líder. Não pode ser isso. E mesmo esta comunicação com a rainha, não é só a comunicação com a rainha, começa com a comunicação para o chefe do posto, o chefe da localidade, que depois comunica o líder do primeiro escalão, líder do segundo, e depois chega à rainha. Mas o valor monetário pago é distribuído pelas comunidades? O da rainha não. Não, porque fica, sim. Do acesso, portanto, propriamente dito ao monte. Eu se calhar posso contar um episódio aqui, que o problema da rainha, a rainha do Monte Namuli, está para ser deposta pelas populações, e a principal razão é ela monopolizar os rendimentos do turismo. Portanto, ou seja, é um ponto politicamente local, dentro da política comunitária é um ponto complicado. Há um projeto de destituição da rainha e de criar uma nova dinastia de alguém que realmente partilhe os proveitos que tira das comunidades. Outra experiência que eu tive foi na subida ao monte explicar a um chefe de terceiro escalão, que é o chefe Cardoso, que é o que fica mais próximo do Monte Namuli, que ao subir à Morecha, contei-lhe como é que era o turismo rural cá em Portugal. Eu tinha estado de férias no norte do país e levei no telemóvel fotografias de restaurantes, dormidas, etc. E o que é engraçado é que ele basicamente viu o interesse, viu que as pessoas aqui faziam dinheiro com o turismo, mas percebeu que o dinheiro vem de negócios. Portanto, as pessoas têm que criar condições para os turistas acamparem, como a Mária me estava a dizer há bocado, têm que dar comida, têm que preparar coisas, alguém tem que ter a iniciativa. E ele disse, bom, mas então o que é que o chefe, no fundo, vai abichar disso tudo? Portanto, o problema aqui é o seguinte, é que é também preciso perceber que para haver turismo e para o turismo deixar dinheiro é preciso haver serviços. E o chefe está muito a ver o turismo na base das taxas de acesso. Ou seja, isto é uma questão que também tem que mudar. É uma coisa que imediata, a perspectiva não é o turismo, não é o dinheiro que a gente cobra ao turista para deixar entrar, não é? A gente pode vir muito mais dinheiro da mão do turista com venda de produtos locais, com refeições, com dormidas, ou seja, tudo isso é uma coisa que não está ainda no horizonte cultural das pessoas, mas que é muito importante. Porque a pessoa, nesses locais, as pessoas pensam o que é que eu vou comer hoje ou amanhã ou se como. Exato. Portanto, o futuro é uma coisa que para nós, normalmente,
pode ter uma escala temporal de 5, 10 anos, mas para aquelas pessoas 5 anos é uma vida inteira. Portanto, quanto muito pensam na semana que vem. E já é muito bom. Portanto, e todas as políticas têm que ser adaptadas. Portanto, e compreende que é uma realidade completamente diferente. Não se pode impor e não se deve impor realidades que nós trabalhamos para essas comunidades, que vivem desde sempre. A minha questão era realmente essa rainha, porque eu posso falar de uma experiência que também tive em Angola, em que também tive que ir a prestar, portanto, falar com o Rego, portanto, que era a pessoa responsável daquela região, entregar alguns bens e também dar algum valor monetário, mas o interessante foi que o Rego disse-me, era uma expedição que íamos explicar, temos que apanhar algumas plantas, temos que fazer aqui algumas coisas, mas as plantas só servem para investigação e não vamos colher muitas plantas. E a primeira coisa, quando falámos sobre as plantas e o uso, ele disse, podem aceder, tirar o essencial, mas só porque é para investigação. Porque na realidade, quando alguém vai ao monte, nós não permitimos ninguém colher nada. Portanto, isto é uma forma de conservação estabelecida, de manter. Se a rainha só pensa nesse caso, não sei se existe essa predisposição natural a dizer, olha, não se deve mexer na floresta, não tocar na floresta, não interferir com a floresta. Interferir é mexer, tirar, a não ser devidamente justificado, e para fazer investigação muitas vezes tem que ser feito de forma cautelosa, mas para esse efeito. Se ela, de certa forma, os guias também têm essa percepção, que não se deve tocar na floresta, porque também é uma forma deles continuarem a ter dinheiro se a floresta se manter, não é? Pronto. E isto tudo para, nós não temos assim também muito tempo para chegar a uma pergunta que eu acho que, afinal, antes de chegar eventualmente ao público, se quer fazer alguma intervenção, não é? Há aqui uma colega Sim. que tinha já. Quer falar? Faça favor, é muito bem-vindo à discussão. Bom, eu sou o professor Luiz Antônio Pasquete, da Universidade de Brasília, no Brasil. Quero parabenizar a Maria pelo trabalho, pela pesquisa, porque é uma intelectual que vem de Moçambique, aqui na Europa, e trazendo dados muito importantes, uma densidade acadêmica, uma qualidade desse ponto de vista, mas principalmente porque ela traz a questão social, da cultura. Né? E aí também parabenizar os professores aqui do Instituto, né, Luísa, por terem essa sensibilidade de perceber que a conservação, que a agricultura, enfim, né, e que no local nós temos intelectuais de alto nível. Né? Então isso é bem importante. E aí uma questão é apenas se vocês tiveram a oportunidade de apresentar para alguém do governo nacional, algum ministério, algum órgão, esse conhecimento que vocês revelaram com a pesquisa. Só isso. Obrigada pela questão. Sim, nós desde o início do projeto nós queríamos que fosse um projeto bastante inclusivo, integrado tanto a nível do governo, a nível local, e quando nós desenhamos o projeto, nós fizemos um encontro a nível nacional, foi em Maputo, não é? Convidamos pessoas de vários ministérios, do Ministério do Ambiente, do Ministério da Agricultura, organizações internacionais que trabalham em Moçambique com estas temáticas, ONGs, União de Camponeses. Então tentamos envolver ali vários atores chave, né, nesta área da biodiversidade, mas também da componente social, da segurança alimentar e da pobreza, no sentido de apresentar o projeto, aquilo que nós estávamos a propor-nos fazer, para vermos se fazia sentido, se os objetivos que nós tínhamos, os resultados que nós pretendíamos trazer, será que fazia sentido para estes atores, se havia coisas que eles queriam mudar na metodologia. O projeto foi muito bem recebido a todos os níveis. E depois disso nós fizemos mais um encontro, depois de fazermos a nossa primeira análise a nível nacional, que foi com base em dados secundários, tanto a nível da biodiversidade, mas também dados a nível socioeconómico, e quando se construiu um mapa das regiões socioecologicamente homogéneas, nós voltamos a apresentar isto a nível dos atores nacionais,
com atores do governo. Em certo momento, no início, nós tivemos uma conversa com a diretora nacional do ambiente, foi um passo bastante importante. Entretanto, também de referir que é difícil de manter o interesse e a participação destas pessoas que são de nível bastante elevado nas organizações, né? Porque é um projeto longo, é um projeto de 3 anos, então manter o engajamento destas pessoas é complicado, mas eu diria que nós recebemos feedbacks bastante importantes a nível, por exemplo, da universidade, de vários atores que trabalham nestas áreas. Tivemos o acompanhamento, sim, da Direção Nacional do Ambiente, eles identificaram sempre alguém, mas depois nós passamos para uma fase mais local, porque o nosso projeto tem esta tendência de querer trazer esta ligação entre o nível nacional e o nível local, porque é algo que está a faltar nas políticas. Então, nós apresentamos também o projeto e os resultados do projeto a nível local com o governo local e também com as comunidades. E agora vamos passar para outra fase do projeto, que é voltar a apresentar isto a nível nacional. Só que antes de apresentarmos a nível nacional, nós sentimos que era importante e necessário discutir aquilo que nós achamos que são as nossas propostas de integração da biodiversidade no setor da agricultura, discutir isto primeiro com o governo local, porque depois eles também vão ter que implementar isto, não é? Se for para a frente, eles depois é que vão ter que, pelo menos com base na nossa proposta, eles seriam as pessoas que teriam que também implementar. E também discutir com as comunidades, ver se aquelas soluções ou aquelas propostas fazem sentido, se respondem efetivamente àquilo que são os problemas e se elas também estariam dispostas a apoiar aquelas soluções, a implementar aquelas soluções. Então, nós achamos que este era um passo importante antes de voltar a falar com os atores a nível nacional. E nós ainda não fizemos isso, mas vamos fazer primeiro um workshop com atores nacionais chave, tanto a nível do governo, sociedade civil, organizações, agências de desenvolvimento, organizações internacionais, para discutir os resultados ainda nesta fase, de discutir os resultados, colher algumas sugestões ou comentários no sentido de melhorar as nossas propostas finais, e depois vamos apresentar numa conferência final que vamos fazer em julho de 2025. Vamos apresentar isto a nível do governo, vamos convidar o governo, vamos convidar a sociedade civil e todos os interessados em Moçambique e no mundo, mas também queremos escalar isto também para o nível internacional, porque a comunidade internacional ela tem um peso muito importante na definição de políticas em Moçambique, não é? Então é preciso influenciar também a comunidade internacional para nós podermos ver também mudanças a nível do quadro de políticas, mas também da implementação destas políticas. Então achamos que é importante incluir neste debate, por exemplo, a Convenção da Diversidade Biológica, os investidores externos, quer dizer, todos que estejam a trabalhar neste âmbito da conservação da biodiversidade devem fazer parte do debate. Então, nós queremos integrá-los também nesta conferência final. Idealmente, não sabemos se vamos conseguir fazer isso, mas gostávamos de ir fazer uma apresentação que nem esta que foi feita aqui no ISA hoje, e fazer uma apresentação dessas mesmo na sede do Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica, porque achamos que este é um ator bastante relevante e com algum poder de decisão para influenciar políticas. Exato. Ao nível de discussão portanto, a Moçambique pertence à África, Sul da África do Sul, portanto, vocês proponem às vezes, porque é onde é definidas políticas agrícolas comuns e políticas de conservação, e depois é que é definido por país. E uma coisa importante em termos simbólicos é que nós vamos trazer a Maputo as pessoas das comunidades. Gastamos bastantes recursos, viagens de avião, etc., para trazer as comunidades a Maputo para falarem também em primeira pessoa. Sim, portanto, dar voz. Ou seja, o ministro ou o diretor-geral que lá esteja vai ouvir também as comunidades, porque nós não aceitamos ser os únicos
porta-vozes, não é? Claro. A maior parte das pessoas que nós vamos trazer a Maputo nunca tiveram sequer na capital da província, não é? E vão vir Pois. a Maputo. Vai ser Obviamente tudo. temos que escolher pessoas que consigam ter um discurso mais articulado, Claro. é seletivo, mas de Verbalizar. qualquer maneira trazer as comunidades lá, não é? Isso Eu acho que também é agradeço imenso, acho que podíamos estar aqui todos a falar imenso tempo, porque é um tema que tem muitas variáveis envolvidas. Falámos aqui de algumas delas, mas bastante importantes. Queria agradecer e parabenizar a primeira Mariá pela sua presença, pela sua resiliência e de fazer o doutoramento, sair do seu país para fazer o doutoramento, mas nunca dissociando do seu país, que eu acho importantíssimo, porque isso não há, como o professor estava a referir, que interviu do público. De facto, é importante ter esse acompanhamento social, que mesmo que as pessoas externas vão lá, nada resolve sem ter uma pessoa nativa, portanto, dou os parabéns e principalmente contribuir para o seu país de forma efetiva e direta, e para o professor Lima Santos, portanto, pela bondade e experiência enormesca que é sair do seu conforto, porque é de certa forma sair do seu conforto, ir para um sítio juntamente com a equipa e desafiar pessoas a irem para um local completamente desconhecido e começar tudo novo, mas é isto que acaba por ser um bocadinho a ciência, que é desafiar-nos a responder a desafios societais diretos. E portanto, e só para finalizar, gostaria que vocês dissessem como então nós podemos, com a vossa experiência, como é que se pode, de forma direta, ligar a biodiversidade com a fome, portanto, a nível de políticas. Portanto, é uma pergunta que parece simples, mas não é fácil. É muito difícil. Portanto, às vezes é deixar um bocadinho a pensar, mas de facto é o que nós chegamos à conclusão. Como é que nós podemos então? É tudo da mesma moeda, ok? É face da mesma moeda, mas como é que podemos, porque a questão da biodiversidade é conservação de recursos naturais para espécies endémicas e raras, mas também a fome, zonas de elevada biodiversidade, temos muita fome, há muitos recursos naturais que não podem ser usados por causa da conservação, etc, etc. Portanto, isto acaba por ser um ciclo, não é? Porque a conservação da biodiversidade acaba por ser uma coisa implementada pelo ser humano, devido ao uso da terra, porque antes de nós cá estarmos, a biodiversidade não era conservada, era mantida. Nem há problemas Nem de não havia crise. problema. Portanto, é uma coisa que é artificial, foi uma coisa necessária para estabelecer um limite ao ser humano. Portanto, como é que esse limite pode ir a favor de evitar a fome? Pronto, e agradecer. Bem, eu diria que temos que, primeiro, antes de tudo, temos que pensar que estamos a falar de pessoas, de vida de pessoas. Então, tanto quando falamos de biodiversidade, quando falamos de fome, o elemento que nós temos aqui em comum são as pessoas, porque, conforme disse, nós é que viemos criar o distúrbio, mas também temos que reconhecer que em muitas áreas de floresta, as florestas também estão ali porque as comunidades as protegem, as comunidades cuidam destas florestas. Então, não podemos querer também retirar este benefício, este recurso tão importante, que não tem só um valor económico, mas também tem um valor espiritual, um valor cultural para aquelas pessoas. Então, eu acho que isso é algo que temos que sempre colocar na balança. E, com isso, criar políticas, criar estratégias que, claro, têm em consideração a conservação da biodiversidade, mas também olham para estas comunidades como pessoas, como elementos essenciais. Exato, só porque não temos mesmo muito tempo e pedi ao professor para ser assim, relativamente sucinto, que é, na realidade, acaba por ser não uma abordagem de top-down, mas bottom-up, não é? Portanto, comunidades para cima, não sei se o professor... Eu só ia juntar uma coisa, é assim, nós não podemos olhar para que não vamos resolver a questão olhando só para o âmbito local, ou seja, nós tivemos aqui um foco de mergulhar no local, mas o que é preciso mudar é as políticas, porque as políticas é que têm que criar oportunidades, por exemplo, para as pessoas não dependerem todas da agricultura, ou seja, nós não vamos resolver isto apenas ensinando as pessoas do local como é que fazem a compatibilização de uma coisa com a outra, não vai resultar. Nós temos que ir acima, por isso é que o projeto é muito virado, o nosso target final são os decisores políticos, incluindo a nível internacional, de forma a que o mundo possa partilhar recursos
em favor destas áreas que são cruciais para a biodiversidade. Sim. Obrigada aos dois. Muito obrigado. E obrigada ao público presente. E obrigada. Foi um prazer estar neste lado. Obrigada. Boa tarde.